Meu pequeno tirano, hoje eu tenho uma analogia para fazer junto com você. Você já reparou que em plena era da informação, com a quantidade de conhecimento que está por aí nas plataformas, a gente tem notado que nós estamos ficando cada vez mais burros? Você já teve essa impressão? Eu já. E eu quero analisar os motivos, né? Se você já teve também, já curta, compartilha o vídeo aí, comenta, coloca, deixa suas opiniões aí nos nossos comentários, né? Para a gente poder debater essa questão. Antes, gente, a gente era restrito, né, a um professor que ia lá, a gente ia numa sala de aula, um professor que detinha o conhecimento através da oratória, dos livros, do método dele, da didática dele, ele explanava para a gente os conteúdos e a gente tinha que aprender com aquele ser humano iluminado que detinha a sabedoria e estava lá na frente, né? E foi assim com muitas questões, o professor, o palestrante, né? Eu tinha locais específicos em que eram necessários para que eu buscasse conhecimento, né? Hoje, no entanto, a gente nota que o que era restrito a determinados ambientes está acessível e nos bombardeia. Muitas vezes não é necessário nem mesmo a gente apertar um botão ou fazer alguma ação de consumo. Aquele conteúdo ele já chega para a gente e a gente, mesmo sem querer, começa a absorver aquele tipo de conhecimento, né? Então, o que eu queria colocar aqui como ponto? Com essa quantidade de informações à torta direita, será que o nosso desafio é fazer como era antigamente, em deter o conhecimento? Às vezes eu fico pensando no seguinte: ah, por vários anos durante o meu período de crescimento, né, eu vi que pessoas achavam muito bonitinho as crianças decorarem a tabuada, né, sabe lá 2 mais 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4 e assim por diante. Aí eu vou lá e faço a decoreba da tabuada. Mas será que isso é útil hoje? Será que é necessário eu decorar desde criança a tabuada ou é só um artifício para que quando as pessoas virem você, basicamente, recitando a tabuada, que elas achem bonitinho? Ou de repente, você decorar o poema, e aí, mais uma vez, quando eu recitar esse poema, as pessoas vão achar legal, né, bonitinho você recitando um poema. Com a democratização da internet e com a leva do nosso conhecimento, né, a produção de conhecimento acelerado e a leva do conhecimento produzido até ali para a nuvem, será que ficou necessário a gente decorar, fazer uma decoreba de informações, decorar a página de livro? Eu lembro quando eu ia, por exemplo, para a escola, a professora mandava a gente pegar capítulos e mais capítulos do livro de história e fazer ali o resumo daqueles capítulos e a gente ficava lá horas, 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 até a mão doer, fazendo a transcrição daquele conteúdo que era mais denso em algo mais simples, para que o meu cérebro fizesse ali o esforço de armazenamento daquela informação. E aí eu muitas vezes ficava pensando, mas gente, qual que é a eficiência disso, né? Para que eu vou precisar decorar esse conteúdo lá na frente? Já naquela época, e assim, eu tenho alguns anos já, isso fazem alguns anos já também, e naquela época a internet não era tão democrática e tão acessível como é hoje, né? Mas olhando ali de uma maneira em que as informações eram armazenadas e acessíveis a qualquer momento, eu já questionava desde lá de trás o quão essa técnica era eficiente para o processo de aprendizado. E hoje, então, nem se fala, né? Hoje, toda a nossa produção de conhecimento, toda a geração de conhecimento da humanidade está disponível basicamente para todo mundo a um termo. E aí eu quero chegar num ponto. Com a entrada do Google, né, a difusão da internet para todo mundo, a democratização do conteúdo e do acesso, eu acredito que é consenso de que a necessidade de armazenamento da minha cachola de todo esse conteúdo não é muito necessário. Basta eu entender que, sabendo procurá-lo pela maneira certa, pelas palavras certas, pela síntese correta, eu consigo ter o acesso a uma quantidade imensa de conteúdo que eu posso, aí sim, ler, armazenar e transformar aquilo da maneira em que eu precisar, né? A aplicação, né, a necessidade da aplicação faz com que eu pense em maneiras hoje de buscar essa informação. Então isso traz a gente para um seguinte contexto.
Talvez não seja necessário mais a gente armazenar essas informações na nossa cabeça, mas a gente precisa entender o conceito de como eu posso fazer para sintetizá-la da melhor maneira possível, para indexá-la da melhor maneira possível, para buscá-la da melhor maneira possível. Então, o nosso cérebro hoje, ele tem que ser muito capaz de conseguir filtrar, de conseguir fazer a gente pesquisar aquilo que é necessário com a profundidade do que é necessário. O Google nos permitiu, com a massificação da indexação das informações dentro da internet, fazer com que se tem mais resultados sabendo o que procurar, né, e conseguindo formatar uma boa pesquisa, do que detendo o conhecimento na minha cabeça, que por definição será muito mais finito do que aquilo que é possível de armazenar na nuvem, não é não? Afinal de contas, eu consigo ser especialista em determinada área e a minha especialidade vai até um limite. E a internet não tem limite. As informações armazenadas na internet não têm limite. A conexão existente entre eu e mais um cérebro pensante na mesma questão é muito mais ilimitada do que só a minha cabeça pensando naquela questão. Deu para entender? Bom, e se deu para entender, hoje então a gente vive uma nova revolução, tal qual veio a internet e o Google com a indexação, democratizando tudo, deixando tudo mais empacotado e palatável. A gente vive mais uma vez uma era de transformação com a entrada das IAs. Se a internet permitiu que a gente armazenasse, que a gente fizesse com que a maior parte do conhecimento da humanidade ficasse disponível para todo mundo, e uma massa de conhecimento sendo compilada a uma velocidade alucinante, também armazenada, fosse possível, com a entrada da IA, nós corremos o risco de, além de não gravar mais as informações, de não pensar também. Porque se na era da informação, na era do conhecimento aí disponível para todo mundo, a gente nota que nós estamos ficando cada vez mais burros, será que é por falta de armazenar ou por falta de aprender a buscar, aprender a pensar sobre esse conteúdo, sobre essa semântica e como gerar o resultado? E qual é o risco quando eu entro com a IA, que nada mais é do que programas que, através desse armazenamento, pensam para a gente? O que vai acontecer com o ser humano se ele começar, se ele viciar a não pensar? Esse é o grande perigo da entrada, do advento das IAs na era da informação, com toda essa quantidade de informação disponível. Muitas vezes é muito mais fácil ir lá, por exemplo, no GPT da vida, fazer uma pergunta, um contexto lá, e o próprio GPT pensar e me dar uma resposta. Eu acato aquilo como verdade e nem penso sobre o tema. Já pensou quando isso virar de fato um ato enraizado, como eu não sei uma coisa, eu procurar o Google? Assim como eu ia lá e procurava no dicionário quando eu não sabia o significado de uma palavra. Basicamente não mudou nada, só mudou a maneira em que eu faço isso, né? No Google, eu posso fazer isso com tudo e com o que eu quiser. No dicionário, eu era restrito à versão do dicionário, as palavras que eram contidas lá. Eu ampliei os horizontes. E quando a gente vai para IA, meu amigo, nós estamos falando de um artifício basicamente ilimitado aqui. E que pode facilmente, se eu não tomar cuidado, substituir a minha quantidade, a minha qualidade de pensamento, né? A minha quantidade de pensamento em determinada temática. E isso é muito perigoso. Mas e aí, Fernando? O que fazer? Vamos restringir? Bom, restringir nunca é o caminho. Veja, eu não concordo com aquelas políticas de que o aluno vai para a escola, que ele deva deixar o celular, que é um supercomputador que hoje quase todo mundo tem, guardado numa caixinha, não deva utilizar aquilo de uma maneira produtiva dentro da sala de aula, com geração de conhecimento. Ora, eu tenho ferramentas que fazem com que o aluno consiga utilizar aquilo em benefício da sua própria educação. Fazer a restrição, por exemplo, de um acesso a uma quantidade imensa de informação, como é o que acontece hoje, é a mesma coisa da gente pegar um grupo de indivíduos, trancar eles numa sala e falar: você só tem a Barça aí, né? Quem lembra da Barça? Para pesquisar sobre determinada área de conhecimento. É extremamente limitado, sobretudo para os padrões atuais. Então, será que de fato a medida é a restrição? Ou a medida seria a inclusão, a transformação do ambiente? Né? Porque quando eu vou para a IA, dependendo do nível que a IA entrar dentro da nossa sociedade, eu estou eliminando completamente todos esses papéis do professor, do aluno, do local de ensino, do ambiente, até das plataformas. Eu estou falando de que a própria IA pode pegar a informação, processar essa informação, me dar o resultado e produzir um compilado de imenso de outras informações com base nisso.
E onde entra o meu cérebro nessa parada? Onde entra o ser humano pensante nessa parada? Nós temos que fazer, começar a observar a necessidade de fazer aí uma metamorfose, entre aspas, de fazer aí, de colocar todas essas ferramentas, esses estilos dentro do liquidificador, bater tudo e sair de lá com uma super vitamina. Ou seja, fazer com que eu seja restrito a determinada tecnologia dentro do ambiente de geração de conhecimento, faz com que a gente fique limitado na geração do próprio conhecimento. Agora, uma vez que eu faço a introdução disso, e olha, eu não sei como fazer, tá? Eu não tenho nenhuma receita mágica aqui, eu acho que hoje é uma dúvida que paira na cabeça de todo mundo no momento que a gente está vivendo. Isso por quê? Porque esse mundo tem se transformado numa velocidade muito grande e a atualização dos métodos e semânticas dentro da ciência humana, né, dentro das possibilidades humanas, não tem acompanhado o ritmo frenético em que as transformações estão vindo. Mas uma coisa é certa, a noção de que, apesar de que a gente está na era da informação, a gente está ficando cada vez mais burro, significa que o método, o meio em que a gente utiliza para desenvolver o pensamento, para fomentar o pensamento, para fazer conhecimento, precisa, a toque de caixa, ser transformado. Porque senão o ser humano ficará, mais cedo ou mais tarde, ultrapassado, né? Eu vi aqui uma máxima em que hoje o pessoal não tem pensamento profundo e analítico. A gente está perdendo a capacidade analítica, porque a capacidade analítica demanda que o seu cérebro de fato trabalhe, profundidade, análise, né? E isso custa para o nosso cérebro, é custoso, e se você der para o cérebro humano uma maneira de escapar disso, você não vai começar a pensar com profundidade. Ou seja, você será apenas um leitor ou um conhecedor de rótulos. Você amplia a quantidade de conhecimento que você tem, mas quando você vai entender o que você tem de profundidade, você não tem profundidade em basicamente nada no que aqueles rótulos que você acha que você domina te dão a impressão de ter. Tá claro? Bom, é isso que eu queria passar para vocês nesse conteúdo. Espero que eu tenha conseguido, né, provocar esse pensamento. Deixa aí as suas opiniões nos comentários para a gente dar continuidade a esse debate, porque aqui sim nós temos um tema de exploração ampla. Então deixe seu comentário, já inscreve no canal, ativa os sininhos para receber as nossas notificações e até o nosso próximo vídeo.